A história da extinção não terminou com o impacto do asteroide. Além da explosão e da cratera, desencadeou-se um evento que reescreveu o destino do planeta. Você já se perguntou o que aconteceu com a vida que sobreviveu? Descubra a história do inverno global, as espécies que desapareceram e a ascensão de uma nova era. Não se esqueça de curtir e se inscrever para explorar o que realmente aconteceu após a extinção em massa. Há 66 milhões de anos, a Terra testemunhou o evento mais catastrófico de sua história recente. Um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro, um verdadeiro colosso cósmico, colidiu com o planeta na península de Yucatán, México. Este evento, conhecido como o Evento de Extinção do Cretáceo-Paleógeno, KPG, não foi simplesmente um impacto, mas um gatilho para uma cascata de catástrofes interconectadas que varreu 75% das espécies, mas, ao mesmo tempo, lançou as bases para a vida como a conhecemos hoje. A pergunta que fascinou os cientistas por décadas é: o que aconteceu nas horas, dias, meses e milênios seguintes a esse cataclismo? A resposta é uma história de destruição absoluta e, contra todas as probabilidades, de uma surpreendente reinvenção da biosfera. O choque inicial foi de uma magnitude que nossa imaginação mal pode compreender. A energia liberada é estimada como o equivalente a 10 bilhões de bombas atômicas, criando uma cratera de anel duplo, a cratera de Chicxulub, de quase 180 quilômetros de diâmetro e 20 quilômetros de profundidade. A força da colisão pulverizou e vaporizou instantaneamente a rocha da crosta terrestre, gerando uma escavação que perfurou a litosfera. A onda de choque inicial viajou na velocidade do som, devastando tudo em seu caminho, e se tornou um vento abrasador que demoliu florestas e montanhas em um raio de milhares de quilômetros. A onda sísmica resultante foi tão poderosa que estima-se que o planeta inteiro tremeu com um mega terremoto de magnitude 10 ou 11, que pode ter durado semanas. Este impacto também gerou um mega tsunami de mais de 1 quilômetro de altura que se espalhou pelo Golfo do México, atingindo as costas do atual Texas e Flórida, e deixando para trás um rastro de rochas e sedimentos que hoje confirmam sua existência na evidência geológica do limite KPG, uma camada de argila enriquecida com irídio. Os cientistas encontraram evidências desses depósitos de tsunami a milhares de quilômetros do epicentro, o que ressalta a imensidão da catástrofe. No entanto, o verdadeiro horror não foi sentido no epicentro. Milhões de toneladas de detritos, rochas fundidas e material incandescente foram lançados na atmosfera, muitos deles a uma velocidade superior à de escape da Terra. Essa ejeção massiva de material quente, que incluiu rocha vaporizada e esferas de vidro conhecidas como tectitos, formou uma espécie de teto de rocha incandescente na atmosfera superior. Ao reentrar, eles se tornaram um enxame de projéteis incandescentes, aquecendo a atmosfera global a temperaturas de centenas de graus Celsius em apenas algumas horas, um fenômeno conhecido como o inverno de impacto. Esse fenômeno desencadeou uma chuva de fogo global que incinerou quase 70% das florestas e pradarias do planeta. As espécies terrestres maiores e de movimento lento não tiveram escapatória. O calor radiante foi tão intenso que se calcula que os animais que pesavam mais de 25 kg morreram quase instantaneamente pela radiação térmica. A Terra se transformou em um forno crepitante e o céu noturno, em vez de estrelas, foi iluminado pela reentrada de milhões de fragmentos incandescentes, um espetáculo tão aterrorizante quanto letal. Esse calor radiante não apenas matou os grandes animais, mas também iniciou os incêndios florestais em grande escala que geraram ainda mais fuligem e cinzas, o que piorou ainda mais o inverno de impacto. Enquanto a superfície ardia, os efeitos do impacto se tornavam ainda mais letais. A fuligem dos incêndios florestais, a poeira da rocha pulverizada e, crucialmente, o enxofre dos depósitos de sulfato da península de Yucatán formaram uma densa nuvem que envolveu o planeta. Essa nuvem agiu como um véu impenetrável, bloqueando a luz do Sol por meses e até anos. Os cientistas estimam que a luz solar foi reduzida a menos de 1% de sua intensidade normal, um nível insuficiente para manter a fotossíntese. Esse fenômeno é conhecido como o inverno de impacto e suas consequências foram devastadoras. As temperaturas globais
caíram em média 20 graus Celsius nas regiões equatoriais e até 30 graus nas polares, mergulhando o planeta em uma era de frio e escuridão extremos. A escuridão e o frio extremos interromperam a fotossíntese, o motor de quase todos os ecossistemas. Os ecossistemas marinhos que haviam florescido no Cretáceo entraram em colapso. O fitoplâncton, a base da cadeia alimentar oceânica, morreu em massa, o que levou à fome de moluscos, peixes e dos grandes répteis marinhos, como os mosassauros e os plesiosauros, que não conseguiram encontrar presas suficientes. O enxofre liberado pela rocha do impacto reagiu com o vapor d'água na atmosfera para formar chuva ácida que acidificou os oceanos e os lagos. Essa acidificação foi letal para os organismos com esqueletos de carbonato de cálcio, como os foraminíferos, os corais e as amonites. O registro fóssil mostra uma clara camada de sedimento conhecida como o limite KPG, rica em irídio, um elemento raro na Terra, mas comum em asteroides, que marca o fim dessa era geológica e confirma a teoria do impacto. Essa camada de argila escura é um túmulo global, um testemunho silencioso da extinção em massa, que contém os fósseis das últimas espécies do Cretáceo abaixo dela e o registro da vida que sobreviveu acima. Você se pergunta o que aconteceu depois? O impacto do asteroide foi apenas o começo. Descubra como a vida se recuperou e por que o reinado dos dinossauros chegou ao fim. Continue lendo para saber a fascinante história dos sobreviventes. Se você está gostando deste passeio pelo passado, não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma de nossas histórias. Em terra, as plantas herbáceas desapareceram e com elas os grandes herbívoros. Os saurópodes, os hadrossauros e outros dinossauros gigantes que precisavam de toneladas de comida por dia morreram de fome em questão de semanas ou meses. Os carnívoros, como o Tiranossauro Rex, ao não encontrarem presas, também desapareceram. Estima-se que cerca de 75% de todas as espécies do planeta, tanto terrestres quanto marinhas, desapareceram nesse evento. Essa porcentagem de extinção é assombrosa e representa uma das maiores perdas de biodiversidade na história da vida na Terra. As cadeias alimentares se desintegraram de baixo para cima, das plantas que não conseguiam realizar a fotossíntese aos predadores de topo que ficaram sem presas. A maioria dos vertebrados que pesavam mais de 25 kg foi extinta, um limiar que os cientistas identificaram como o limite para a sobrevivência nessas condições extremas. As criaturas que viviam em água doce, no entanto, tiveram uma taxa de sobrevivência ligeiramente melhor, já que seus habitats estavam mais protegidos da chuva de fogo e das mudanças abruptas de temperatura. A ausência dos gigantes permitiu que as espécies sobreviventes, que haviam vivido à sombra dos dinossauros por 165 milhões de anos, tomassem o controle. As espécies que conseguiram passar o inverno de impacto compartilhavam características-chave. Eram pequenas, viviam debaixo da terra ou na água e tinham dietas onívoras ou insetívoras que lhes permitiram subsistir com os escassos recursos disponíveis, como sementes, raízes e carniça. Os mamíferos, que até então eram pequenos e discretos, viviam em grande parte em tocas ou debaixo da terra, o que os protegia do calor inicial e do frio posterior. Sua capacidade de regular a temperatura corporal, sua dieta flexível e seu tamanho pequeno lhes deram uma vantagem evolutiva decisiva. Esses mamíferos, aves, anfíbios, répteis menores e certos peixes tornaram-se os arquitetos de um novo mundo. O período Paleógeno, que seguiu o evento KPG, tornou-se uma era de experimentação evolutiva e rápida diversificação, um verdadeiro Big Bang da evolução dos mamíferos e das aves. Em apenas alguns milhões de anos, a vida se recuperou com uma explosão de novas formas. Os mamíferos, que antes eram pequenos e noturnos, começaram a crescer em tamanho e a ocupar nichos ecológicos vagos. O registro fóssil do Paleoceno revela uma rápida diversificação de mamíferos, incluindo os primeiros primatas, roedores, ungulados e carnívoros. O aquecimento global que se seguiu ao inverno de impacto permitiu que os mamíferos evoluíssem a um ritmo acelerado, aproveitando a ausência dos grandes répteis. No Eoceno, que seguiu o Paleoceno, os mamíferos já haviam atingido tamanhos consideráveis. O Paraceratherium,
O mamífero terrestre mais grandioso conhecido e os primeiros elefantes, rinocerontes e cavalos começaram a povoar a Terra. A história não termina aqui. O passado nos revela a assombrosa resiliência da vida. Agora, o futuro está em nossas mãos. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nossas próximas histórias sobre ciência, história e o futuro do nosso planeta.